Olá a todos, bem-vindos ao podcast do Clube CMO. Podcast que a gente convida os principais profissionais de marketing do mercado para contar suas estratégias, dividir experiências e falar um pouquinho sobre os desafios aí dessa carreira que conecta vendas com marketing. E hoje tenho o prazer aqui de receber no Clube CMO a Sabrina Salgado, da Latam, que vai contar um pouquinho aí das aventuras que foram aí os últimos anos na cadeira de marketing de uma companhia aérea. Sabrina, bem-vinda. Marcelo, obrigada pelo convite. De verdade, é um prazer estar aqui. Vai ser muito bom o nosso papo aqui. Acho que tem muita gente querendo saber um pouquinho, Sabrina. Eu queria começar perguntando para você como é que foi essa experiência aí da pandemia. Ou seja, o que mudou dentro de uma companhia aérea que teve um negócio profundamente afetado. Acho que vários negócios foram afetados na pandemia, mas talvez simbolicamente o das companhias aéreas foi um dos mais afetados. Como que por marketing isso mudou? Ou seja, o que aconteceu dentro do marketing da Latam no contexto da pandemia? Olha, Marcelo, eu te confesso que a pandemia era algo inimaginável. No contexto da aviação, não só a Latam, mas eu acho que todas as companhias aéreas viveram a maior crise mundial desse negócio. E foi, de fato, repensar, base zero, o que a gente estava vivendo naquele momento específico e o que poderia acontecer. Só para você ter uma referência do que aconteceu com a Latam tem um negócio doméstico importante e também uma margem internacional importante, em distintos destinos. Naquela ocasião, a gente ficou 95% da operação no solo. Você imagina acordar num dia com 95%. Business tá parado, basicamente. Business parado. Na verdade, o que acontecia naqueles 5% era um negócio de carga que emergencialmente estava voando, ou alguma coisa muito restrita em termos de passageiros. Até porque as fronteiras estavam fechadas, né? Muitas fronteiras fechadas. A gente não tinha perspectiva, a gente não tinha um dado crível para projetar o negócio. Eu lembro que na ocasião, inclusive, nosso CEO aqui no Brasil, o Jerome, falava: olha, minha expectativa são 3 anos e tô sendo realista. Obviamente a indústria queria ser mais otimista e ele colocava com realidade. E de fato foi isso que aconteceu. A gente tá, neste momento, entendendo de fato uma movimentação de retomada. Mas falando de marketing especificamente, você imagina que uma empresa que tem um propósito de fazer com que os sonhos cheguem ao destino se vê numa condição em que não há voo, os passageiros não podem voar, um cancelamento exponenciado. E eu digo exponenciado porque, na verdade, as pessoas não cancelavam, elas alteravam. Então, a expectativa, né, de vai acabar, ficavam adiando, né? Exato, então o mesmo passageiro era atendido 5, 6 vezes. E aí você imagina tudo o que aconteceu. A gente, como marketing, voltou ao básico. A gente voltou ao propósito e entendeu o que eram os sonhos naquele contexto, Marcelo. E os sonhos eram salvar vidas. Os sonhos eram permitir que as pessoas continuassem projetando um futuro. Então a gente colocou os nossos aviões a serviço disso. A serviço de transportar médicos, a serviço de transportar oxigênio para Manaus, por exemplo, quando foi necessário, a serviço de transportar vacina. E eu te digo com muito orgulho que a Latam foi responsável por transportar mais de 70% das vacinas no Brasil. Foram mais de 3 mil voos voluntários. 3 mil voos voluntários. Foi super importante, a gente transportou mais de 270 milhões de doses no Brasil, fora o que a gente voluntariamente fez na região. Então, foi uma companhia que de fato se comprometeu desde o início até o fim dessa operação. Agora a gente continua transportando as doses pediátricas. Que legal. Muito importante, Marcelo. Foi voltar ao básico mesmo e entender o propósito da companhia existir. E hoje já voltou? Como é que você compara hoje 2019, aí, o último período pré-pandemia, o último ano full aí pré-pandemia com o momento que a gente tá vendo agora? Como que tá a demanda aérea hoje versus pré-pandemia? Quantos por cento você diria que a gente voltou da demanda? Que bom que a gente tá conversando hoje, porque hoje eu já tenho dados muito bacanas para te trazer e é uma conversa já que, de fato, a gente pode assumidamente falar de uma retomada. No doméstico, a gente já está em 103% da oferta pré-pandemia. E uma coisa muito bacana e muito importante é que antes a gente tinha 44 destinos domésticos e hoje a Latam tem 54. Ou seja, não só a gente se reinventou, como a gente hoje consegue oferecer uma solução de conectividade ainda melhor para o passageiro. No internacional, por diversos motivos, a gente está em mais ou menos 80%. Estou arredondando um pouquinho para baixo. Porém, já retomamos os 8 destinos europeus. Em breve, a gente reabre Boston e retoma os 4 destinos nos Estados Unidos. Então, a gente está, enfim, nesse movimento super positivo. E
uma coisa super importante que eu estava te contando nos bastidores. Na semana passada, oficializamos o JV com a Delta, que é uma operação gigantesca e é de uma perspectiva muito importante como solução de viagem para o passageiro Latam. E aí, com essa retomada, né, ou seja, agora com toda essa perspectiva que você falou de um forecast de alta demanda, significa que o marketing volta a ter um papel de grande investimento? Ou seja, eu imagino que o marketing deve ter uma relação muito grande com a demanda, né? Ou seja, quanto mais demanda, quanto mais previsibilidade de receita, mais a companhia deve investir. No momento que ninguém está voando, vocês devem ter fechado a torneira como vários anunciantes fizeram. Nesse momento, você diria que o investimento de marketing da Latam, ele também volta a níveis pré-pandemia? Ele ainda não? Como é que você vê essa questão do forecast de investimento de marketing, considerando a demanda? Marcelo, como eu te comentei, a pandemia foi um impulso para a gente voltar, de fato, à relevância do propósito e se reentender como negócio. E muitas transformações aconteceram. Transformações inside out. E eu gosto de dizer, e eu tenho convicção em dizer, que não é sobre marketing. É sobre a corporação. E o investimento em marca, especificamente, porque performance como ecossistema sempre aconteceu. Mesmo durante a pandemia. Nunca parou. Nunca parou. Obviamente, pra gente... É um custo de vendas, basicamente, né? É uma máquina de vendas ali que vai estar meio que relacionada à venda. Exatamente, a gente precisava projetar números do negócio. Então, vender passagens a longo prazo necessário, né? Para o passageiro que queria recuperar essa intenção de voar. Mas pensando em brand, especificamente, a gente lançou em agosto, agora, uma nova promessa de marca. E uma promessa é um compromisso. É algo que a gente está focado e disposto a investir e alimentar, não só em comunicação, mas em transformação. E essa nova promessa é Sem Fronteiras. Sem Fronteiras não é sobre geografias, não é sobre burocracias. Sem Fronteiras é sobre o mundo individual, único de cada passageiro em sobrevoar as suas limitações. Bacana. Alguns preconceitos, alguns sistemas, né, que estão em volta dele. Tanto que a chamada da nossa campanha é Descubra o seu mundo sem fronteiras. E aí a gente trata diversos temas dentro disso, desde sustentabilidade até inclusão, diversidade, a nossa transformação digital para se tornar cada vez mais acessível, independentemente de geografia, independentemente de faixa etária. A gente fala de inclusão e diversidade, de uma povoação mais feminina dentro da companhia, enfim, muitas coisas. Mas respondendo especificamente a tua pergunta, esse investimento nos 5 mercados onde a gente lançou a nova promessa de marca já foi superior aos nossos números recentes pós-pandemia. Tô falando do investimento da Latam nos últimos 3, 4 anos. Então a gente saiu no Brasil com uma campanha de alguma cifra superior ao que a gente fez nos últimos anos. E obviamente a minha expectativa e a nossa tendência é continuar investindo em marca, justamente para levar o valor da marca à vida das pessoas e, através do relato das pessoas, retroalimentar o valor da marca. Muito legal. E vocês, como é que vocês organizam a parte de growth, performance versus branding dentro da companhia? Essas são áreas que atuam de forma separadas, tem uma gestão unificada? Porque acho que tem muita discussão hoje na mesa do CMO, qual que é o melhor jeito de organizar, né? E como é que é o melhor jeito de pensar nesse full funnel, que começa ali com um trabalho de awareness e consideração, às vezes institucional da marca, é aquele que é o link patrocinado que alguém vai clicar para entrar no site da Latam e fazer uma reserva. Me conta para mim um pouquinho como que isso funciona dentro da Latam. Essas coisas, elas estão numa gestão unificada? Como que funciona? Excelente pergunta, porque na verdade a gente já mudou isso algumas vezes nos últimos tempos, inclusive por consequência da pandemia. As áreas já estiveram estruturalmente unificadas, hoje estão separadas, mas são áreas irmãs. E por que irmãs? Porque a gente entende que o cliente, no final, é o mesmo cliente Com e certeza. ele tem que entender a companhia da mesma forma. Com legitimidade, de uma maneira genuína e com uma linguagem que seja autêntica. Então, a gente trabalha muito juntos, um inspirando o outro, tanto em estilo de comunicação, quanto em gestão dos dados. Porque brand performance não é sobre temática, brand performance é sobre audiências. E a gente estuda as audiências de uma maneira muito, muito profunda. Então, como fazer esse match entre a audiência de brand e a audiência de performance, que drives levar, por exemplo, de brand para audiências específicas de performance, tanto os estimulados por oportunidade de preço, quanto uns clientes que são de alto valor.
E assim a gente vai trabalhando o negócio juntos. E você tem hoje alguma metodologia de atribuição para saber o efeito desse trabalho mais institucional da marca, de posicionamento, quanto que ela, vamos dizer assim, afeta positivamente o trabalho do time de growth ali, de performance? Porque essa é também, eu diria que é a pergunta número 1 que eu escuto dos CMOs, tá? Eu consigo correlacionar que se eu diminuir meu investimento na marca, torna a vida do time de performance mais difícil, torna o CAC mais alto. Na Latam, existe algum tipo de metodologia que vocês usam para correlacionar esses dois universos hoje? Existem algumas metodologias, e Marcelo, eu te falo com muita franqueza e desmontada de resposta pronta. A gente, obviamente, tem parceiros que são parceiros líderes globais em metodologia de encuesta de mercado, de pesquisa de mercado. A Ipsos é um exemplo disso. Awareness, Closeness, First Choice são KPIs básicos pra gente. Porém, no mundo de hoje, algumas coisas são contestáveis. E a mesma lógica de pesquisa de política, da eleição falando pesquisa disso, né? de Ibope, enfim, porque existe uma metodologia, existe um padrão, existe ali uma amostragem, mas obviamente a gente contesta. Só pra você ter uma ideia, eu já estava olhando números da pesquisa Sem Fronteiras em relação a Google, por exemplo. Números de Search Lift, Brand Lift com Google e Meta, por exemplo. E esses dados nos ajudam a dar atribuição, inclusive, para o trabalho de performance. Eu vou falar números fora do Brasil, só porque eu acho que é mais correto e até mais ético trazer nessa conversa. A gente teve um search lift de 150% a partir da campanha Sem Fronteiras no Equador. Óbvio que eu tô partindo de uma base diferente do que do Brasil. Óbvio que é uma competição diferente do que a competição do Brasil. Mas é interessante para alimentar justamente as audiências de performance. E assim a gente vai compondo. Awareness é um dado mais puro de marketing, mas quando eu entro em closeness, eu já entro no meio do funil e já começo a alimentar audiências de performance. E assim a gente vai se integrando. Bacana. E como funciona hoje a jornada do passageiro? Queria que você contasse pra gente um pouco. Acho que tem uma curiosidade de quem tá ouvindo a gente. Quais são os critérios que o passageiro usa para decidir se ele vai voar na companhia A ou na companhia B? O preço é o critério mais importante? A questão da marca e do vínculo emocional que ele pode ter, vocês conseguem metrificar isso? Ou seja, se eu tenho um vínculo emocional, é baseado na experiência anterior, né? Vira e mexe, a pessoa tem uma experiência muito positiva com a companhia aérea ou muito negativa, falar, nunca mais vou nessa companhia aérea, ou adoro essa companhia aérea. Como é que fica para vocês, assim, entender essas variáveis todas que impactam o processo de decisão aí do passageiro? Marcelo, sabe o que acontece numa companhia aérea? E em especial neste momento, onde o modelo da viagem corporativa está super reinventado. Sim. Porque se estabeleceu outros padrões a partir da pandemia, né? De conexão, modelos híbridos, enfim. Um passageiro brasileiro, em geral, viaja uma vez no ano ou uma vez na vida. Ou seja, a gente tem... Quando não é trabalho, você fala. Quando não é trabalho, porque a frequência do mercado é muito baixa a frequência. É muito diferente de um turista padrão, né? Então, obviamente, o mercado corporativo sempre foi mais rentável, né? São passagens que são compradas com menos antecedência, enfim, tem um ticket médio maior. Porém, isso foi super transformado pós-pandemia. Viajando uma vez por ano ou uma vez na vida, a gente vai sempre precisar conquistar a maioria dos passageiros. Naturalmente, e ainda é assim, o principal driver, o principal apetite é preço. Mesmo porque aqui no Brasil é uma competição, assim, muito, muito acirrada, né? Sim. E, inclusive pro preço, são tarifas públicas que você naturalmente vai ver quase nenhuma diferença. E depois, destino, qual a melhor conveniência, qual a maior frequência de voos, mas o preço continua sendo. E aí, obviamente, para tentar não ter uma relação full transacional com os passageiros e sim agregar um valor emocional e um posicionamento que seja importante para aquela pessoa, a gente faz toda essa abordagem de brand, que é algo muito legítimo pra gente. E aí uma dúvida, né? Durante um tempo surgiu o conceito das companhias low cost que tinham esse posicionamento de marketing mesmo, né? Eu sou uma companhia que você vai fazer algumas concessões com relação ao serviço que vai ser prestado e você vai ter um preço menor. E no Brasil, em algum momento, tinham as companhias que tinham uma percepção de marca de mais premium. Né? A Latam veio da TAM, que tinha esse atributo de marca, né? O tapete vermelho ali, quem voou muito sabe disso. E a Gol, quando entrou com essa história de low cost, né? Do modelo. Depois a Azul também fez um pouco esse movimento.
Mas hoje eu confesso que até como passageiro frequente, eu não consigo na minha cabeça colocar em caixinhas as companhias aéreas. No sentido, existe uma companhia aérea no Brasil que tem um atributo de low cost e uma de premium. Você acha que isso é um pouco, inclusive, vamos dizer assim, não mais usual e não mais útil, esses posicionamentos que puxam para um lado e para o outro, e as companhias aéreas acabam sendo democráticas, fazendo um pouco de tudo? Como é que você vê isso? Marcelo, eu acho super usual. Eu acho que, na verdade, assim, é cada vez mais importante que o passageiro tenha escolha de acordo com o que ele precisa, com a necessidade dele naquele momento, ou com o estilo dele, né? Com o padrão de conveniência que ele precisa agregar para a viagem dele. O que acontece no Brasil é que não existe um modelo low cost por uma questão regulatória. Ah, é? O que é super comum culturalmente, em termos de regulamentação da indústria em outros países, a exemplo dos Estados Unidos e da Europa como um todo, no Brasil ainda não existe. Então, o que existe hoje dentro das companhias aéreas que operam no Brasil são diferentes categorias de bilhete. Então, você pode comprar um bilhete super light, ultra light, que teoricamente não te permite sequer levar uma mochila. Entendi. Te permite levar o que a gente chama de artigo pessoal, que seria uma bolsa pequena, enfim, algo... Você não vai poder usar o BIM lá do avião, supostamente, nessa categoria. Exatamente. Só que isso é uma mudança cultural importante e que, em geral, o passageiro que viaja uma vez por ano ou uma vez na vida não está habituado, não entende, Marcelo, né? Não compreende. Por mais que se tente explicar na hora que ele compra um bilhete, que o bilhete contempla X e não contempla Y, ainda acontece muita... complexidade nesse processo de compreensão. E grande parte, inclusive, das manifestações e das reclamações está por isso. Porque o passageiro compra uma coisa não tendo a compreensão de fato do que... Ele só viu o preço ali, que é o menor Só viu o menor preço. Não viu, por exemplo, que não contempla a marcação de assento antecipado. Entendi. Ele tem um assento garantido, obviamente, mas ele não se antecipa nessa demarcação. Que ele não pode levar uma mala de mão ou despachar uma bagagem. Enfim. E, obviamente, todo peso é custo. Então, a gente classifica dessa maneira. E aí, um pouco o papel do marketing, você acha que é educar esse passageiro nesse processo de educação para ele entender a diferença do produto A para o produto B e fazer uma decisão melhor, assim? Claro. Não só do marketing, mas da experiência como um todo. Tanto na experiência digital, quanto um ponto de contato de atendimento num call center. Tem que ser didático, né? Todo o processo, justamente para desenvolver um outro padrão nessa cultura da aviação. Você imagina, assim, você vai numa churrascaria, se você comer pouquíssimo, ou se você comer muito, você paga o mesmo valor. Sim. Na aviação, a gente tem tentado de alguma maneira segmentar a oferta para que não seja um all you can eat. Sim. Para que porque a não gente é justo, consiga né? dimensionar. Você dá mais flexibilidade, a pessoa escolhe o que ela quer, ela paga proporcional ao que ela tá usando. Não parece justo no nosso padrão de esclarecimento, mas nem todo mundo compreende que se a mala está sendo cobrada separada é porque de alguma maneira existe uma justiça nesse processo. Algumas pessoas ainda se sentem prejudicadas por essa separação. Acho por falta de informação, de clareza um pouco ali, né, do que tá acontecendo. Mas eu acho que é nosso papel, como empresas, esclarecer isso. Não prever ou não partir da premissa que todo mundo deveria compreender. É um negócio complexo, Marcelo. Eu te digo, todos os dias eu leio coisas que eu falo, eu preciso ler pelo menos umas 3 vezes para compreender. Não, é um negócio complexo, muitas variáveis, muitas coisas podem acontecer, de processos, né? Aí eu queria te perguntar, você comentou um pouco da experiência que a gente tem debatido muito que a experiência constrói marca. Talvez hoje, mais até do que uma comunicação, do que uma campanha, um filme, a experiência, os touch points de experiência, eles são decisivos na construção de preferência de marca, de fidelização. As fintechs estão aí para provar isso, né? Essa área de digital experience, a experiência hoje de um passageiro, ela passa muito pelo digital, né? Desde a compra da passagem até o boarding pass ali no celular. A área de marketing está conectada com essa experiência digital hoje do passageiro? Isso fica numa outra... Conta pra gente um pouco o UX hoje do aplicativo Latam, do Latam Pass, de toda essa experiência. Fica onde dentro da Latam? E como que isso conversa com o marketing hoje? Entendi. A gente tem uma premissa de pulverizar esse tipo de movimentação dentro da companhia. Existe uma área chamada business, que é uma área responsável, né, que tem o accountability do desenvolvimento tecnológico da companhia. Não só em relação à experiência digital, mas, por exemplo, o marketing de performance está dentro de business. Além disso, a gente tem uma área de clientes, que está movimentando uma série de projetos, dezenas e dezenas de projetos, Marcelo, justamente para que a experiência, não só antes, durante e depois do voo, tenha uma
um alinhamento Entendi. mais profundo. E a gente, como brand e trade, também dentro dessa cadeia, posicionando algumas coisas, puxando outras, inspirando outras. Então, o NPS, por exemplo, da companhia é medido dentro da onde? Dentro da área de Clientes. business, dentro da área de clientes. Tá? Dentro da área de clientes. Que não tá dentro do e-business isso, tá separado. Então, como se fossem 3 áreas aqui. A área de clientes, a área de marketing, branding e a área de e-business. Uma tríade operando em prol da experiência do cliente. Exatamente. Essas 3 áreas ali estão, vamos dizer assim, em sinergia ali, pensando nisso. Exatamente. Sem contar que existe também o mercado de vendas indiretas, que no Brasil, por exemplo, tem características super peculiares e que ainda responde por grande parte do negócio da companhia, mais de 50%. Mais de 50% da venda no Brasil. Ainda acontecem através das agências, ainda acontecem através das consolidadoras. Isso muito no corporativo ou na pessoa física também? Porque a impressão que eu tinha de fora é que as agências têm um papel muito grande no corporativo, né? Nas vendas de passagens corporativas. Mas pessoa física também? Também. Mas CVC, por exemplo, é super importante, super relevante para o negócio. Tô dando esse exemplo porque é um exemplo muito emblemático. Sim. E mais... Tem as OTAs também, né? Tipo, Decolar, esses outros meta-buscadores online também que devem ser significativos, imagino. Exatamente. Mas aí a gente já nem considera a venda indireta. Ah, não é considerado. Uma venda que vem da Decolar não é considerada uma venda indireta, então. Existe esse intermediário, mas a gente atende, tem áreas que atendem, mas a gente olha especificamente as OTAs com uma outra movimentação. E quando tem uma agência intermediando, isso torna o processo mais complexo, a gestão dessa experiência desse cliente, porque tem uma pessoa no meio ali, né? Que como ela trata o cliente pode afetar a experiência e a marca da Latam, né? De repente essa agência não fizer um bom trabalho, né? Isso é um problema para vocês hoje? Essa tua pergunta é muito importante e ela é sem fronteiras, tá? Porque de verdade, quando existe um intermediário, teoricamente é um intermediário que detém os primeiros dados do cliente. E, por exemplo, numa condição de uma contingência. O que é uma contingência? Caiu uma chuva torrencial em São Paulo, a gente precisa avisar o Marcelo que o voo dele vai ser adiado ou cancelado por essa razão e que a gente vai atuar. Se a gente não tem teus dados, a gente perde essa interface. E a gente tem uma série de projetos, inclusive, para tentar transparentar esses dados e ter cada vez mais uma relação informativa e relacional importante com o passageiro. Porque não dá pra você ficar sem acesso ao dado do passageiro, né? Não dá, porque existem coisas que são verdadeiramente importantes e emergenciais. Não, a gente não tá falando de entregar só conteúdo. A gente tá falando de entregar informação relevante. Muito bom. E esse time de growth que você comentou, eu sei que na área que você cuida diretamente, time de business, ele faz internamente essa gestão dessa mídia de performance? Ele usa uma agência, ele usa agências externas? O quanto que a Latam hoje internalizou as operações de marketing dentro da Latam e quanto que ela usa parceiros externos hoje? Como funciona essa equação? A gente tem um contrato global com o Grupo IPG aqui no Brasil, WMAcan e MRM. Em todos os países, a gente sempre opera mídia de performance diretamente com a nossa agência. E óbvio que existem especialistas internos, justamente para que a gente tenha uma gestão, conversa... assim. Exatamente, de uma gestão de qualidade super estratégica e que a gente consiga ter uma troca de um nível, assim, cada vez mais desenvolvido. Aqui no Brasil existe um projeto piloto de internalizar algumas coisas e a gente está seguindo com passos desse projeto, mas eu posso te dizer de maneira mais linear que a gestão é feita em parceria entre a Latam e a nossa agência. E o que você vê assim nessa relação com a agência como principal atributo de uma agência hoje no mundo tão complexo de tantos meios, ferramentas, que você vê como que é um diferencial de uma boa agência hoje? Ou seja, o que para você, uma agência que é a parceira estratégica que você valoriza, tem como características hoje? Você sabe, Marcelo, que ontem eu estava no café da manhã com a Susan Powers, que é inclusive a CEO global da Macan. E ela reside em Nova York, né? O escritório em Nova York, estava no Brasil ontem. E a gente estava conversando com um grupo de outros anunciantes justamente sobre isso, né? Sobre a mudança do negócio da agência, a mudança de posicionamento desse tipo de parceiro e qual é a relevância em relação à troca, né, com o cliente. E de fato é isso, muita coisa mudou. O nosso grupo, por exemplo, na IPG atende full funnel a Latam. Então, eles precisam e estão cada vez mais conectados à dor do nosso negócio e ao pulso do nosso negócio. Então, a gente pode dizer claramente que ali a gente está falando de uma extensão. E, obviamente, criatividade é algo super importante, mas a gestão da solução do negócio
tá cada vez mais equilibrada nos diferentes repertórios. E eu sempre falo isso, que tudo na vida é repertório. Sim, né? sim. Quanto mais conectado a diferentes coisas a gente tá, mais a gente consegue fazer diferentes sinapses. E eu acho que a grande vantagem de ter um parceiro assim, né, fora do teu dia a dia, mas que tá envolvido com a tua dor, é justamente a gente conseguir ter trocas em diferentes repertórios. Até oxigenar, né? Alguém com uma perspectiva externa, que não tá ali dentro da engrenagem, né? Óbvio, você comentou sobre isso no nosso encontro aqui do Clube Sim. CMO, Sim. e eu concordo plenamente, é isso. Quanto mais você tá conectado a outras coisas, você consegue sim fazer. A gente fala muito de cross-pollination, que é trazer um pouco, que nem a abelha ali, que vai tratando de vários lugares, assim. É tudo que eu acredito, sendo muito honesta pra você. Eu gosto valorizo e incentivo essa relação justamente por isso. Pra trazer uma isenção em alguns pontos e trazer outros olhares em outros pontos. E o líder de marketing, ou seja, a gente tem debatido muito aqui no clube, né? Você participou de algumas dessas conversas. Como você vê o que é um bom líder de marketing hoje? O CMO hoje que é valorizado pelo CEO da companhia, ele tem que características hoje, você acredita? A gente tem falado muito disso também. Ontem a gente falou disso, inclusive, nesse café da manhã. Marcelo, eu acho que hoje a grande potência dessa cadeira de liderança em marketing é justamente além do que foi avaliado há uma década atrás, que era a pessoa responsável criativamente por falar daquela marca. A comunicação, né? Pensar na comunicação só. Na marca, Na verdade, eu acho que hoje o CMO, o líder de marca, ele tem um papel muito mais abrangente de pautar a companhia. E através desse trabalho estratégico de marca e comunicação, colaborar em assuntos que pautam a sociedade. Eu falo que é uma camada que vai além do cliente. Obviamente o negócio depende do cliente, mas eu acho que uma marca e uma empresa tem um papel hoje social que é a camada acima. Então eu vejo essa potência, essa grandeza nos dias atuais para essa cadeira do CMO, e a partir disso eu vejo essa liquidez. É realmente uma perspectiva de poder pautar uma transformação corporativa, uma transformação social. É porque tem muita mudança acontecendo nas organizações e o marketing pode ser o puxador dessas mudanças, né? Exato, é o link, é o fator de sensibilização. Afinal, os seres humanos aprendem por histórias, né? Como dizia o Yuval Harari ali, tipo, a gente aprende por histórias contadas. Então, a comunicação é muito poderosa para mudar comportamento, mudar cultura. Eu super acredito nisso. Obviamente, mudar cultura é muito difícil, é muito complexo. Tem muita resiliência. Tem que ter. E resiliência é um ponto que também tenho pensado muito a respeito, porque na nossa geração a gente entende a resiliência como suportar dor. Sim. E hoje a gente entende resiliência de uma maneira ressignificada. Eu entendo resiliência hoje como ter crença nos meus valores e colocá-los nas pequenas e grandes coisas. Sim. Então eu acho que é uma mudança, né? Uma ressignificação do termo resiliência. E para quem tá começando a carreira aqui, Sabrina, para quem tá escutando a gente aqui, que eventualmente tá no processo de desenvolvimento de carreira, no momento mais júnior da carreira, que dica que você daria, assim? Tipo, que dica que você daria para essa pessoa, para ela conseguir crescer, se desenvolver e ser um profissional relevante no mercado, com tudo que você viveu e tudo que você está acompanhando? O que você acha que seria importante hoje, uma dica para você dividir? Acho que primeiro de tudo é se sentir pertencendo a não só a sua tarefa, mas ao seu ecossistema, porque o ecossistema te influencia muito, né? O seu ambiente te influencia muito. E segundo, Marcelo, que eu não sei se também se tem uma ordem de 1 e 2, mas talvez eu diria um equilíbrio entre as duas coisas. O autodesenvolvimento não só a partir de coisas que são incrementos técnicos para o seu trabalho, mas a partir da eterna e constante necessidade de furar as suas bolhas. Né? Sim. Furar as suas crenças, porque a gente não pode se dar ao luxo de pensar numa marca ou pensar em marketing conforme o nosso repertório e conforme os nossos gostos, ou conforme a nossa visão de mundo. O mundo está cada vez mais abrangente. Sim. E, como eu disse há minutos atrás, cada pessoa é um mundo. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. Eu diria que é o equilíbrio entre as duas coisas. Um pertencimento legítimo de valores, de crenças, e o autodesenvolvimento que te permite, inclusive, se reinventar. Claro. E quem sabe daqui a um pouco tempo você descobre que a sua carreira vai ter um encaixe num outro caminho. E a gente vê tantos bons exemplos disso, né? Hoje em dia dizem que a pessoa tem várias carreiras na vida dela, né? Porque as pessoas estão vivendo mais com saúde, elas podem ter vários capítulos da carreira dela. Totalmente diferente do que era, por exemplo, na geração dos meus pais, que estão na faixa dos 70. Entrava e ficava preso ali até o final, na mesma coisa, no mesmo contexto. Você tinha uma formação, por exemplo, uma formação em Direito, se desenvolvia 30 anos na mesma corporação, dentro daquela estrutura vertical.
É isso aí. O mundo hoje tem muitas possibilidades muito bacanas. E isso é muito incrível. Tipo, acho que eu concordo com você. A gente vive num mundo de possibilidades infinitas. E oportunidades infinitas. A questão é até escolher o que você quer fazer. Exatamente. Para finalizar, a gente tem feito uma pergunta final aqui para todos os nossos convidados, que é você deixar uma pergunta para um próximo convidado, né? Aí a gente cria uma corrente aí entre vocês, né? E aí o Márcio Carvalho, o CMO da Claro, ele deixou uma pergunta aqui na entrevista dele, né? E eu queria que você respondesse essa, né? Dado o ponto da jornada de transformação que a Latam está passando, o que você gostaria de ter sabido antes para tornar mais fácil essa transformação? Ou seja, a gente, né, aquela coisa de engenheiro de obra pronta. Depois que você vê o que aconteceu, você fala, se eu soubesse disso, eu podia ter feito. Então, o que você pode dizer que você gostaria de ter sabido antes na jornada de transformação do marketing dentro da companhia, que teria sido útil para você saber antes? Nossa, que pergunta importante, que pergunta difícil. Eu posso te relacionar a 20 coisas, mas eu posso dizer uma coisa antes disso. Eu acho que o período da pandemia ele foi transformador. Não só profissionalmente para mim, e eu posso dizer para a grande maioria dos meus colegas dentro da Latam, mas também pessoalmente, justo à medida que a gente não tinha projeção. Que a gente não tinha um dado crível para entender o tempo, a transformação do negócio, a sensibilidade do negócio. Todos, né? Justo por isso. Então eu acho que isso, Marcelo, nos ajudou a desmontar respostas prontas, crenças. Acelerou muita coisa. Inclusive o nosso processo de transformação digital que estava previsto, estava desenhado para X meses e aconteceu... Foi acelerado, imagino. Por necessidade quase fisiológica. Sim, sim. E metade do tempo. Óbvio que a gente tem muita coisa ainda acontecendo, muita coisa nessa thread de projetos. Inevitável, a gente tem muita coisa que melhorar, muita. Inclusive essa humildade ainda maior veio desse processo. Então hoje eu diria que, óbvio, teria sido menos tenso, menos sofrido, menos dramático. E dramático não é uma palavra exagerada, foi dramático. Porque você imagina, por exemplo, desligar a tripulação. Qual encaixe de mercado? Sim. Uma coisa é um profissional de marketing. Profissional de legal. Trabalhar em outra indústria, né? Claro. Um profissional, enfim, de um back-office. Agora você imagina uma tripulação. Um mecânico de aeronave. Então, hoje eu te digo isso. Que obviamente, se a gente tivesse mais dados, teria sido menos tenso. Mas essa situação em especial foi profundamente transformadora. E que pergunta você deixaria para um próximo convidado aqui? O que você acha que você gostaria de perguntar para um próximo, independente da indústria que ele trabalha? Entendi. Eu acho que eu gostaria de perguntar em relação às relações humanas. Como que, eventualmente, essa pessoa ressignificou o mundo depois dessa vivência de uma pandemia, onde a gente não tinha, né, dados concretos, da reinvenção do modelo de trabalho, da reinvenção do seu modelo com os seus parceiros, a exemplo das agências. No final do dia, é tudo sobre pessoas. Sim. Então, eu queria saber disso. Como que foi esse processo holístico de reinvenção no contexto da pandemia nas relações humanas? Nas relações humanas. Muito bom. Acho que essa é uma pergunta super profunda que a gente deixa para o nosso próximo convidado. Eu queria te agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade. Eu que agradeço, um pouquinho aqui do business da Latam. E agradecer a todos vocês que estão escutando a gente aqui. Mandem perguntas, sugestões de convidados no m.tripoli@zimes.marketing. E a gente continua conectado por aqui. Até o próximo. Até, obrigada.